Esta cobiça acaba por gerar outro tipo de ações quando os pensamentos, o invisível, se manifesta. Acaba por se manifestar nos outros tópicos, se calhar, dos 10 mandamentos, e não só. Por isso este alerta bem grande, deixado para o fim. Às vezes o fim é aquela última coisa e nós ficamos com ele mais gravado na memória. Se calhar não foi à toa que Deus deixou o último mandamento ser o mandamento para termos cuidado com a cobiça. É possível conhecer, andar, amar Jesus, mas mesmo assim não nos entregarmos completamente. Há diferença entre as duas coisas. A palavra de Deus tem tudo aquilo que nós necessitamos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma recapitulação da lição. Hoje temos connosco a Guida que é médica, anciã da nossa igreja de Setúbal, e que nos vai ajudar a recapitular esta lição número 9, que trata o tema da cobiça ou avareza. Tema esse que me fez pensar esta semana sobre o facto de ser o único mandamento e que foi deixado para o fim, que fala apenas de pensamentos, algo invisível, algo que não se manifesta imediatamente, mas que pode manifestar-se. Guida, conta-nos um bocadinho sobre como foi a origem desta cobiça. Onde foi o primeiro local onde se viu? Era tão bom, não é? Nós gostávamos todos de perceber exatamente como é que aconteceu. O que é certo é que quando nós não sabemos onde é que devemos ir, a palavra de Deus. E em Isaías, no capítulo 14, nos versículos 12 a 14, e permitam-me que leia para vós, em que está dito: Lúcifer, tu que eras... antes que eu me esqueça, eu estou a ler na versão livro. Pode não ser exatamente como alguns tenham aí em casa, Ferreira da Almeida, este é o livro. Lúcifer, que era uma estrela matinal, como é que tu foste abatido? Portanto, Isaías também se questionava: como é que Lúcifer, tu que estavas na plenitude de tudo o que é bom, tudo o que é belo, como é que tu caíste desta maneira? E depois dá-nos uma explicação muito interessante, reparem bem. Dizias no teu íntimo: hei de subir aos céus, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus, ascenderei ao mais alto trono, governarei a partir do monte da Assembleia, subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Amigo, só falta pôr aqui o famoso eu. Eu hei de subir, eu levantarei, eu ascenderei, eu governarei, eu subirei, eu serei. O eu. Portanto, como nós não sabemos, mas o que é certo é que dentro dele... Mas pelo menos o onde nós conseguimos perceber sim, que foi amigo, o eu, muito antes de nós eu. cá estarmos, não é? Os pensamentos começaram a Sim. manifestar-se. E pensamentos terríveis, não é? Altamente destrutivos. É engraçado porque nós estranhámos, entre aspas, esta semana o facto da cobiça ser colocada par a par com o mentir, com o assassinar, com o roubar, mas quando nós ao longo da lição fomos investigando e aprofundando o tema, começámos a perceber, e vamos ver com o avançar da lição, que acaba por ser um gerador, não é? Esta cobiça acaba por gerar outro tipo de ações quando os pensamentos, o invisível, se manifesta. Acaba por se manifestar nos outros tópicos, se calhar, dos 10 mandamentos, e não só. Por isso este alerta bem grande, deixado para o fim. Às vezes o fim é aquela última coisa e nós ficamos com ele mais gravado na memória. Se calhar não foi à toa que Deus deixou o último mandamento ser o mandamento para termos cuidado com a cobiça. Portanto, Lúcifer deixou de fixar os seus olhos no seu Deus, no seu Senhor, e virou sobre si próprio. E aí está um alerta para cada um de nós. Quando Jesus deixa de ser o centro da nossa vida e nós começamos a olhar para nós próprios, nós caímos. Exatamente. Caímos, foi o pecado. Existe depois também uma outra história, esta história às vezes é um pouco difícil de digerir à partida, que está em 2 de Samuel 11. É uma história que todos conhecemos, e em 2 de Samuel 11 fala-nos sobre o rei David. O rei David, que é interessante o momento, o contexto no qual ele começou a desenvolver, neste caso foi o cobiçar a mulher do próximo. Mas é interessante nós percebermos no contexto que foi um momento de pausa, um momento de lazer, um momento de ociosidade, digamos assim, sem dúvida, em que ele teve espaço de manobra, digamos assim, para ter este despoltar
na sua mente da cobiça. E depois, claro, como dizíamos ainda há pouco, acabou por se manifestar em morte, neste caso, em adultério, em mentira. E foi uma forma muito vincada, como nós vemos, que a cobiça pode levar Porque ele a podia outro tipo de ações. ter tido aquela imagem, eu não sei, sou mulher, mas um homem a ver uma mulher desnudada a lavar-se e não sei o que mais, mas gosto de ver um homem, logicamente. Ele podia ter tido aquela imagem que lhe chamou a atenção, mas ter dominado com a ajuda do Pai do céu. Mas ele continuou, albergou, alimentou aquele desejo. Não foi ao Senhor pedir ajuda. Como se costumas dizer que os passarinhos podem voar, a gente tem que ter a capacidade de não deixar fazer ninho, não é? Querido, Sobre a nossa é cabeça. isso mesmo. E foi aquilo que ali aconteceu. Enquanto ele passeava, a falta de atividade acabou por deixar que isso acontecesse. Mas foi também em Israel, de uns anos antes, que também aconteceu uma outra história que nós podemos ver assim de uma forma que ficou bastante marcada, como é que a cobiça levou, neste caso, não só à ruína de uma pessoa, e não podemos cometer este erro de pensar que foi só David que sofreu com isto, porque todo aquele reino, tendo o seu máximo representante a cometer este erro, ficou prejudicado, obviamente, mas aqui nós vemos com a história de Acã, e passo agora para a lição de segunda-feira, a forma como também o ato de um homem foi capaz de prejudicar um povo inteiro. Queres contar-nos um bocadinho mais sobre o contexto e do que é que aconteceu? Isso é terrível, não é? Porque Jericó foi uma cidade que foi tomada daquela forma fantástica, mas Deus dá-nos sempre, é isto que nós vamos aprendendo ao longo da palavra de Deus. Na palavra do Senhor está tudo o que é importante para a nossa vida. E Deus disse, vocês fazem assim, fazem assado. Mas não fazem desta forma nem daquela forma. Ou seja, o que encontrarem que seja para o templo, ouro, prata, para a construção do templo, tudo bem. Mas o resto vocês não tocam. Deus disse claramente. Mas alguém dentro do povo não obedeceu. Não obedeceu e numa tenda viu uma capa muito bonita, não é? Além de ouro e prata, e de certeza que Acã olhou para aquilo e pensou: epá, Deus disse que não devia mexer, mas a capa é tão boa qualidade, por que é que eu não vou levar? Albergou, portanto, alimentou aquele desejo e levou mesmo. Levou, roubou e Deus sabe tudo. É engraçado que aqui o autor da lição ainda nos dá um possível pensamento, uma possível justificação que Acã tenha dado, porque precisaria para as suas necessidades pessoais. É uma possibilidade, existem N possibilidades que podem ter passado pela cabeça dele, mas fica aqui bastante relevante nesta história o Deus disse. Deus disse, não interessa se era esta a razão, não interessa se era o facto de ele achar que o templo já iria ter suficientes riquezas. Deus disse. Claro. Quando Deus disse, estava E a nossa fixo. visão é tão limitada, Filipe. A nossa visão é tão limitada. A visão de Deus é muito mais ampla. E se Ele diz, faz ou não faças, para o nosso bem. Nós até podemos tentar não fazer ou fazer o contrário. Vamos acabar por perceber que se calhar Sem devíamos dúvida. ter obedecido logo originalmente. Eu gostava de destacar aqui uma coisa neste dia da lição, sobre a história de Acã, que é o contexto não de Acã, enquanto ele teve aquela atitude, mas sim do povo. A forma como o povo encarava todas as suas conquistas que já tinham tido e queriam ter. Já estamos a falar da segunda geração de Israel, que tinha caminhado no deserto. Tinham entrado apenas aqueles que eram os tais descendentes de Josué e Caleb. E o sentimento já não seria aquele de revolta, de querer voltar para o Egito. Eles sabiam que era ali que eles pertenciam. Eles tinham responsabilidades redobradas na sua atitude perante aquela conquista. Eles estavam finalmente após toda aquela caminhada. E Deus de certeza que esclareceu esse ponto. Esclareceu. E repara que não no capítulo 7, que é o que a lição nos convida a ler, o último versículo do capítulo anterior, em Josué 6, 27, diz-nos o seguinte: assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Ou seja, as conquistas já tinham sido de tal maneira, o terem atravessado o Mar Vermelho, o terem atravessado o Rio Jordão, o terem conquistado Jericó daquela forma. Deus estava a fazer um trabalho, a preparar
o coração de uma forma, neste Dos caso, povos negativa, dos povos que estavam à volta, Uhum. a relembrar-lhes, entre aspas, de quem pertencia àquela terra, porque não foi propriamente uma conquista, foi uma reconquista daquilo que era por homem direito deles. tão importante, cujo Deus é o Deus. Deus. Não é? Okay? Havia um testemunho palpável, real, para os povos que estavam ali à volta. Era importantíssima a forma como eles se comportariam naquelas missões. E como se comportariam de forma coletiva, mas também de forma individual. Sem dúvida. E foi uma coisa que eu notei e aprendi esta semana ao ler. Quando Josué teve aquela lamentação após a derrota em Ai, ele teve a lamentação: o que é que vai ser do teu nome, Deus? Porque nós perdemos, não era isto que era suposto acontecer. O que é que vai acontecer com aquelas bênçãos todas que tu estavas a preparar e que agora pusemos em causa? O próprio Josué, ainda antes de perceber o porquê da derrota, a principal preocupação dele foi com Deus, o nome de Deus, o povo de Deus, o que é que irá acontecer. E nós vemos aqui este contraste entre estes dois homens, alguém que ainda, e como líder do povo, tinha os seus olhos fixos em Deus, mas que todo o povo acabou por ser prejudicado pelas ações de um só. E isto faz-me pensar que às vezes a cobiça não é algo que, ao manifestar-se, me vai prejudicar apenas a mim. É algo que pode prejudicar a nós, não é? exatamente a nós como povo de Deus. E denegrir o nome do nosso Deus. Denegrir o nome do nosso Deus, que foi exatamente aquilo que ali aconteceu. Eles, depois, como nós vimos no capítulo 7, foram tentar perceber o que tinha ocorrido e pela ação de Deus eles acabaram por entender que foi Acã o responsável. Mas é triste ver que a cobiça gerou o roubo de Acã ao templo de Deus e que mais tarde também acabou por gerar o encobrir a culpa. Ele deixou que chegasse até ao fim, foram escolhidas as tribos, as famílias, até que chegou ao nome dele, e só aí é que ele admitiu que tinha feito. Ele teve oportunidades antes, para assumir a culpa, mas deixou que eventualmente Deus esquecesse que tinha sido ele e pudesse passar ao lado. Mas assim não foi, exatamente. Todas as coisas. Avançamos para a lição de terça-feira. Houve outro homem também privilegiado, numa época de Israel, numa época da história de Israel, também particularmente privilegiada, aqui quando Jesus habitava entre nós, mas que também passou pelo mesmo processo, não foi, Guida? Sem dúvida, Judas faz-nos um bocadinho de confusão. A mim fez-me confusão durante muito tempo. Como é que Judas, que lidou diretamente com Jesus no dia-a-dia, durante aqueles 3 anos e meio, Jesus amou-o de uma forma muito, muito especial até ao fim, tentou, porque Jesus sabia tudo, as lutas porque Judas passou. Ellen White diz-nos que Judas amou Jesus, mas nunca se entregou devidamente, nunca se entregou plenamente. Foi um amor, há muitas espécies de amor, não é? O amor provavelmente interesseiro, porque ele continuou a acreditar, como também os outros, de que o reino de Jesus era aqui nesta terra. E ele era tesoureiro, tinha na sua mão um poder extremamente grande. E a reação de Judas perante aquela atitude fantástica daquela mulher, eu diria, para mim foi uma atitude de lava-pés. Aquela mulher tinha a noção plena do pecado, do que Jesus tinha feito por ela. E depositou sobre os pés de Jesus o mais valioso que ela pôde, num testemunho de entrega, de dádiva profunda. Foi fantástico. Mas Judas pensou logo, não se deixou... Começou a fazer contas, não é? Exato, não se deixou impressionar por aquele ato de amor que aquela mulher teve, de resignação, de humilhação. E disse, então isto era muito dinheirinho. E os pobres? Coitadinhos dos pobres. Então isto era muito dinheirinho para os pobres. Mas a pensar que do dinheirinho para os pobres ele poderia retirar a sua cota-parte. Os pobres era só uma desculpa, não é? Ali naquele momento. Que horror. A cobiça, o querer ter, o desejar, o não se entregar. Ele nunca chegou, diz Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, Judas nunca chegou a render-se
inteiramente a Jesus. E acabou por fazer aquilo que nós sabemos, foi entregar Jesus por moedas, meia dúzia de moedas. É mais uma daquelas histórias, se não a principal em toda a Bíblia, que nós vemos que é possível conhecer, andar, amar Jesus, mas mesmo assim não nos entregarmos completamente. Há diferença entre as duas coisas, não é? Uma lição muito grande, que nos deve fazer refletir, nos deve fazer pensar. E é interessante também que nós sabemos, e pelos textos de Ellen White, que Judas não teve este ato de vender Jesus de forma isolada. Não foi um ato isolado, e como estava a dizer e muito bem. Existia uma prática já de algum tempo, se não mesmo quase sempre, que de Judas deste tipo de atitude, não é? A tesouraria dele não estava assim bem afinada. Havia alguns desvios e o facto de vender Jesus até por um preço muito mais baixo do que o que ele tinha acabado de acusar, Sem dúvida, de se ter gasto ali naquele momento. Uma chamada de atenção para a nossa fidelidade nas pequeninas coisas. Porque quando nós começamos a desviar-nos em uma pequenina coisa, e todos nós nos desviamos, mas se nós tivermos a humildade de deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós e de admitir, fiz asneira, errei, fiz mal, perdoa-me, Senhor, ajuda-me. Agora, se nós, é só um bocadinho, e depois é só mais um bocadinho, é só mais um bocadinho, é só mais um bocadinho. Ou seja, a cobiça também tem aqui um outro poder, que já vimos com Acã, estamos a ver com Judas, que é a cegueira. A pessoa deixa de conseguir raciocinar e ter discernimento para se ver a si próprio. Vê os outros, continua a conseguir analisar os outros, mas começa a retirar-se da equação, como se não existisse, os seus atos não tivessem sido maus ou bons. Algo que é indispensável. A autoanálise. E se calhar devia-se começar sempre por aí, antes Sem dúvida, Filipe. De ir para outro. Falando ainda nestes momentos altos do povo de Israel, ainda nestes momentos em que a história do povo foi bastante positiva, nós chegamos, alguns anos mais tarde, se calhar uma geração mais tarde, ou nem isso, a uma época em que a Igreja vivia novamente maravilhas, milagres, a presença do Espírito Santo, o pós-Pentecostes, em que as coisas estavam a correr de feição, aquele primeiro amor. Uma unidade fantástica. Aquele texto que nos é dito, ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua, todas as coisas lhes eram comuns. É muito difícil imaginar nos dias de hoje como é que seria isto na prática. Sim. Mas que, de facto, para isto ter sido escrito assim, é porque, de facto, as coisas estavam a correr de feição e o Espírito Santo estava a atuar de uma forma muito poderosa naquele povo. E houve este casal, Ananias e Safira, que decidiram participar. Vai para sempre ficar a questão... Entusiasmados, provavelmente. É isso que eu ia dizer. Será que era o sentimento ou será que queriam ajudar verdadeiramente? Não conseguimos perceber bem qual era o sentimento original, mas Ellen White conta-nos bem que com o passar do tempo, e se calhar este passar do tempo... Começaram a pensar. Lá está. Tiveram tempo para pensar, não quer dizer que nós não devemos pensar, não é isso que nós estamos aqui a advogar, mas acabaram por começar a arrepender-se daquilo que tinham decidido. Começaram a pensar, será que conseguimos? Do dinheiro, tu já viste. Podemos dar só parte, se calhar parte já é muito, portanto vamos dar só parte. E este pequeno raciocínio acabaram por, como Ellen White diz, magoar o Espírito Santo, após a sua decisão estarem a querer revertê-la, e pronto, lembraram-se daquela promessa e tentaram arranjar forma de não a cumprir, ou se calhar de ficar com aquela parte. É uma história que, em primeiro lugar, me faz novamente perceber como a cobiça, que é algo que começa apenas no pensamento, algo apenas invisível, vai manifestar-se em praticamente todos os outros mandamentos de uma forma negativa. É possível acabar idolatrando, é possível acabar mentindo, acabar roubando, assassinando, e é possível todas estas consequências. E logo ao primeiro mandamento, que é um mandamento importantíssimo, não é? Eles colocaram algo acima de Deus, sem dúvida nenhuma. O dinheiro, a ambição. E este pecar contra o Espírito Santo, de certeza que o Espírito foi dizendo, atenção Ananias, atenção Safira, vocês prometeram ao Senhor, ninguém vos obrigou. O Senhor não vos obrigou a vender nada. Exatamente. O Senhor não vos obrigou a fazer a promessa. Vocês é que quiseram deliberadamente. Atenção, atenção. E eles foram negando, fecharam-se completamente, só pensavam era nos milhões que iam perder todos, é melhor reter alguns milhões para nós. E a consequência aqui está, horrível. E não só aqui a questão da cobiça e de eles não quererem acabar por dar todo o valor, mas há também aqui uma outra questão, é que se todas as coisas lhes eram comuns
eles ao darem aquilo à igreja continuava a ser deles e o dos outros continuava a ser deles todos também. usufruíam. Acabou por ser também uma falta de confiança de que Deus iria suprir qualquer necessidade Sem dúvida. que viesse a seguir para eles enquanto seres individuais. E acabaram por tentar agarrar ali qualquer coisinha, não vá acontecer algum problema. Demonstraram também falta de confiança naquilo que era falta de fé nas promessas, a bênção de não? Deus e do Espírito Santo para eles naquele momento. E a consequência foi a morte. Naquele caso foi. De um e do outro. De um e do outro. E interessante que foi em momentos diferentes e ambos acabaram por negar até ao fim, não é? Aquilo que tinha feito. Ainda poderia, quem sabe, dizer não, realmente, olha, realmente nós tínhamos pensado dar tudo e agora caímos, então fizemos, mas não, manteve a mentir. De certa forma faz lembrar um pouco Adão e Eva, não é? Havia ali uma certa oportunidade também em Adão, numa segunda fase, mas acabou por também ir em conjunto com Eva a este pequeno tópico. Mas no final desta lição, no último dia, quinta-feira, ainda antes de chegarmos à conclusão, dá-nos alguns pontos de como vencer, não é? Porque nós falámos como é a cobiça, como originou, como se pode manifestar, mas agora temos que falar também como vencer, não é? Como tentar lutar contra a cobiça. Não por nós. Pois. Não por nós. Mas eu gostei muito da maneira como o comentarista pôs na lição estes 3 pontos. E o primeiro ponto é pontos práticos, muito práticos. Primeiro ponto, tomarmos a decisão de servir a Deus, de confiar nele, de ser parte da sua família. E foi buscar aquele texto de Josué que nós bem conhecemos e que nos agrada muito, Josué 24:15, escolhei a quem quiserdes, mas eu desejo, eu e a minha família, servirmos ao Senhor. A decisão de servir, tomar a decisão. Claro que todos nós somos fracos, todos nós temos falhas, todos nós fazemos mal. Mas depois dá-nos a segunda dica muito interessante, importante, diariamente em oração, pedindo ao Deus que cumpra a promessa, porque Deus diz que nunca nos tentará nunca permitirá que sejamos tentados acima daquilo que nós podemos. Portanto, Senhor, ajuda-me para que eu possa suportar esta tentação, este desejo de cobiça horrível que eu tenho, desordenado, desorganizado. Ajuda-me, Senhor. A dependência do Senhor. E depois o ponto 3, estudar regularmente a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem tudo aquilo que nós necessitamos. Escondi a Tua Palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Disse Davi, depois de ter passado por todas aquelas experiências horríveis, ele percebeu, se eu naquele momento em que vi Batseba e que a desejei, eu tivesse virado o meu rosto e tivesse olhado para o céu, tivesse pedido ajuda ao Pai do céu, isto não se teria passado desta forma. Portanto, decidir servir ao nosso Deus, que é o nosso maravilhoso Deus, orarmos, mantermos um relacionamento com Ele através da oração, estudo regular da Palavra de Deus. E devemos buscar Isaías, outra vez um texto de Isaías fabuloso, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, invoquemo-lo enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Mesmo fazendo uma asneira brutal, eu fico tão sensibilizada, amigo, quando me lembro que Davi cobiçou, adulterou, matou. E quando se arrependeu profundamente aos pés de Jesus, ele disse-lhe, és meu amigo, considero-te meu amigo. Que grande, maravilhoso Deus. Ou seja, enquanto estivermos vivos, há sempre esperança para que possamos confiemos, porque Deus está sempre pronto a resgatar-nos, amigo. E isto vai ser cada vez mais importante à medida que vamos avançando no tempo, à medida que os anos vão passando nesta terra, porque nós temos a certeza, a própria palavra de Deus o diz, em 2 Timóteo 3, 1 e 2, que à medida que formos avançando cada vez mais para o fim dos tempos, cada vez mais homens avarentos existirão e vai ser cada vez um problema maior, vai ser cada vez algo a lidar. Também sentes? Eu sinto. É mesmo o próprio meio motiva-nos a que tenhamos tudo mais e a que possamos, a conquista, o facto de termos mais, parece que somos, não diria mais inteligentes, mas mais bem-sucedidos, e isso parece que é algo
Bom, que ao fim e ao cabo é importante para a nossa sociedade, mas vai quase contra aquele que é o nosso verso áureo. Eu não comecei por aí, se calhar devia ter começado, mas ele diz-nos: acautelai-vos e guardai-vos dessa avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância que possui. Ou seja, a sociedade parece-nos querer ensinar uma coisa que vai de encontro àquilo que a palavra de Deus nos diz, que é: a tua vida manifesta-se ou mede-se pela quantidade que tu tens. Acabamos aqui por ser alertados para isto, que cada vez mais ocorrerão e que vai ser mais importante nós estarmos nesses 3 pontos que tu falaste, guardados na palavra de Deus para que possamos nos proteger. Eu vou pedir para lermos só mais um último versículo, Guida, se não te importares. Com em certeza. 1 Timóteo, Queres no que eu capítulo leia? 6. Sim, Tu? se faz favor. 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 6 a 10. Está bem. Então eu vou ler. Contudo, a devoção acompanhada de satisfação. Devoção aqui tem um sentido de piedade, de reverência. Acompanhada de satisfação, traz grande enriquecimento. Porque nada trouxemos para este mundo. E é evidente que nada levaremos dele. Por isso, estejamos satisfeitos se tivermos alimento e com o que nos resguardarmos. Mas aqueles que querem a todo custo enriquecer, sujeitam-se às armadilhas do pecado, às tentações para o mal, tornam-se vítimas de paixões tão loucas como prejudiciais e que sempre precipitam as pessoas na ruína e perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa disso já muitos se desviaram do caminho da fé, trazendo às suas vidas muitas aflições e sofrimentos. Deixaram de ter Deus no primeiro lugar da sua vida. Eu acho que estes 4 seu versículos dinheiro. estão tão cheios de lições que é Fantástico. espetacular olhar para eles, desde o facto do amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de que pessoas na altura já, e isto aqui é Paulo a falar a Timóteo, quando a igreja estava a começar a explodir, digamos assim, mas havia pessoas que já se tinham desviado por causa desta mal. Ou seja, tem um poder muito grande esta cobiça ao amor, às posses, às riquezas, que até numa fase tão positiva e crescente da igreja era possível de desviar. Há aqui outros tópicos também que seriam espetaculares, nós podemos perder tempo com isto, e acabo por aproveitar aqui um que nos vai introduzir para a lição do sábado que vem, que é o facto de nós não trouxemos nada para esta terra e nada vamos levar dela, ou seja, nós ficamos aqui quase um pouco a gerir aquilo que nos foi dado no intervalo de tempo em que cá tivemos, porque quando cá chegámos as posses já cá estavam, nós gerimos, e quando cá saímos não vamos ser nós a levá-las connosco. É isso mesmo. Ou seja, nós aprendemos esta semana que a cobiça é algo que é invisível, mas que pode se manifestar através de qualquer um dos outros mandamentos. E este trimestre acaba por ser acabam por ser lições difíceis, mas que abordam este tema de frente e que acabam por nos dar um antídoto para este tipo de pensamentos, de atitudes, e nos agarram mais à palavra de Deus. E eu gostaria só de terminar com um pensamento que me vem à mente esta semana, que é: se eu, como pai, perder uma vida inteira ou perder tempo da minha vida a tentar um dia poder oferecer um carro à minha filha, será que não seria melhor ir a pé com ela? E fiquei a pensar isto esta semana, se calhar era muito mais útil e os ganhos eram muito maiores se andássemos 2 a pé em vez de estarmos, se calhar, a cobiçar um bocadinho mais e no final não termos mais, termos menos. Que o Senhor nos dê sabedoria, não é, amigo? Que tenhamos a humildade, dia a dia, orarmos, aprendendo o que a Bíblia nos diz e orarmos, e pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para este caminhar que não é fácil. É uma luta diária. Muito obrigado, Guida, por ter estado connosco esta semana. Obrigado também a vocês que aí estão a casa, que nos acompanharam. Esperamos que possam ter sido bons momentos passados e que possamos firmar-nos cada vez mais no Senhor à medida que o tempo avança neste planeta. Um bom resto de semana, um bom resto de sábado, e que Deus vos abençoe a todos.